Depoimentos de CPI do caso Master vão se acumulando em Brasília. Já são 4 os pedidos da oposição na Câmara Legislativa do Distrito Federal e 2 na Câmara dos Deputados. Mas quem sai na frente é a CPMI do INSS, que deve ouvir Daniel Worcaro na quinta-feira. A gente volta a falar com a Gabriela Tunes, que tem as informações sobre esses pedidos de CPI do Banco Master. Gabriela, por favor. Oi, Leandro, exatamente. Então, se a gente for falar sobre Daniel Worcaro, a oitiva dele está marcada para a próxima quinta-feira na CPMI do INSS. Inclusive, amanhã o senador Carlos Viana, que é presidente da CPMI, ele vai conversar pessoalmente com o ministro Dias Toffoli sobre a situação de Daniel Worcaro, porque ele enviou um ofício, então, falando sobre essa convocação, esse ofício apenas como uma forma de trâmite mesmo institucional, já que, de acordo com o próprio senador, o depoente está sob medidas judiciais, então precisa deste ofício para avisar sobre a convocação. Mas Carlos Viana espera, sim, que ele esteja aqui presente no Congresso Nacional, no Senado, para prestar esse depoimento, mesmo ele podendo ficar em silêncio e ter também a presença de um advogado. Bom, se a gente falar sobre a CPMI do Banco Master, aqui na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, para essa comissão mista, já tem, então, as assinaturas necessárias que foram recolhidas pelo deputado federal Carlos Jordi. Hoje, mais cedo, ele me disse que amanhã ele deve, então, protocolar essa CPMI para, após o Carnaval, ter, então, a leitura pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Mas ele está com essa expectativa para após o Carnaval. Claro, tudo pode acontecer antes, mas ele disse que amanhã mesmo já vai, então, colocar o protocolo dessa CPMI para a instalação dela. Se a gente fala sobre aqui na Câmara dos Deputados, onde eu estou, tem a CPI do Banco Master, que está com o deputado federal Rodrigo Hollenberg, também coletando essas assinaturas. E hoje, mais cedo, ele disse que mesmo tendo uma fila de CPIs antes dessa CPI, há pelo menos 17 CPIs antes, ele disse que vai ser possível, tudo é questão de trâmite político, e sim está com grandes expectativas para ter essa comissão aqui na Câmara dos Deputados. E é essa comissão que é apoiada pela base do governo. A base do governo não está apoiando a CPMI, mas sim a CPI de Rodrigo Hollenberg. E o que muitos deputados e senadores da oposição avaliam quanto a isso é a respeito, então, da questão dessa fila não andar. Eles falam que a base do governo não quer essa investigação, por isso apoiaram, então, essa CPI aqui na Câmara, por então ter a ciência de que ela vai demorar para acontecer. Então, há grandes expectativas a gente ter essas duas comissões paralelas. Além disso, há outras, então, como você disse, pelo menos 4, tem mais uma CPMI também com assinaturas que estão sendo recolhidas, mas realmente essa do deputado Carlos Jordi é que está mais forte, com o número já feito para ser protocolada no Senado Federal. Então, a gente segue acompanhando, Leandro, todos esses desdobramentos. Essa CPMI do Banco Master está sendo uma prioridade da oposição agora para esse ano legislativo, para essa correria contra o tempo, já por conta do calendário que está reduzido devido às eleições e a todos os feriados que nós temos pela frente. E, claro, a gente aguarda também para ver como vai ser este depoimento de Daniel Worcaro na CPMI do INSS na quinta-feira, que ele foi convocado. Amanhã, então, com possíveis novidades desta reunião do Carlos Viana, senador, com o ministro Dias Toffoli. Leandro, volto com você. Obrigado, Gabriela, pelas informações. Gabriela Tunes falando ao vivo lá de Brasília. Olha, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse hoje que o governo escolheu o caminho da investigação para solucionar o escândalo do Banco Master. Vamos acompanhar. A Polícia Federal no governo do presidente Lula tem tido absoluta autonomia para a apuração. Então, as duas avaliações e apurações possíveis dentro do âmbito do executivo estão sendo feitas, administrativas, através principalmente do Banco Central, e as policiais e eventualmente criminais estão sendo feitas pela Polícia Federal. Ao Congresso cabe avaliar de que forma quer acompanhar ou quer apurar. Seguindo o discurso do presidente do Congresso, não cabe a gente ficar dando opinião
Esse é o meu entender. Do mesmo jeito que não cabe a um deputado, a senador, ficar orientando como a Polícia Federal deve agir para investigar um crime, não cabe ao Executivo ficar opinando como um parlamentar deve agir aqui dentro do Congresso, deve formar CPI ou não, se uma comissão especial. Isso cabe ao Parlamento escolher os meios, a forma, dentro do regimento da Casa. Um dos pedidos de CPI foi protocolado pelo deputado federal Rodrigo Hollenberg, do PSB. Segundo ele, é obrigação da Câmara investigar o escândalo. Nós protocolamos hoje o pedido de instalação da CPI com 201 assinaturas. Tem assinaturas de parlamentares de todos os partidos da Casa, de governo, de oposição. Não há nenhuma CPI funcionando nesse momento. Portanto, não há nenhum impedimento para que essa CPI seja instalada. Se houver vontade política do presidente da Câmara e dos líderes partidários, a CPI do Banco Master pode ser instalada imediatamente. A gente sabe que tem também o pedido de CPMI, de uma comissão mista, mas essa depende de leitura de uma sessão do Congresso Nacional. Não há previsão de sessão do Congresso Nacional nas próximas semanas, o que aperta o calendário eleitoral. Basília Rodrigues, de acordo com as suas fontes aí em Brasília, atualiza para a gente, há chances de a CPI do Banco Master ser instalada? A CPI do Banco Master não tem chance de ser instalada, que aí seria essa comissão separada, né? Do lado da Câmara, você tem o pedido do deputado federal Rodrigo Hollenberg, que é do PSB, e do lado do Senado também há uma proposta que diz já ter reunido o número suficiente de assinaturas, pedindo uma CPI do Banco Master de senadores. Agora tem aquela outra proposta que reúne deputados e senadores em torno de uma CPMI do Master, né, que é uma comissão mista. Esta, a gente vai ter que aguardar uma decisão do presidente do Congresso e consequentemente, do Senado também, que é o Davi Alcolumbre. O Hollenberg pontuou algo que é bem importante aí. Ele disse que para decidir se vai ter CPMI, precisa aguardar uma sessão de Congresso com deputados e senadores no plenário. O presidente Alcolumbre, até onde a gente acompanhou aqui, né, da atualização da pauta, ainda não marcou esta data. Tem carnaval no meio do caminho e ainda a própria campanha eleitoral que se impõe, né? Nenhum político vai querer ficar em Brasília investigando o Master, tendo o seu reduto eleitoral desassistido, né? Quer voltar para o Estado e fazer campanha para si e para o seu grupo político para garantir pelo menos mais 4 anos aqui em Brasília, no caso dos deputados, ou 8 anos no caso dos senadores. Então, hoje, a pauta CPI do Master, ela é remota. A pauta CPMI, que é no caso de juntar deputados e senadores, talvez possa acontecer, mas ela também não reúne, neste momento, apoio da cúpula do Congresso para sair do papel. Claro que nada impede que um avanço na investigação que acabe pressionando o Congresso contra a parede, a exemplo do que aconteceu com a CPMI do INSS, force que uma comissão do tipo saia do papel. A gente não sabe. O que tem na prática? A CPMI do INSS, que já marcou pelo menos 3 depoimentos para esta semana, entre eles o mais importante, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, foi convocado para ir a esta comissão. Há todo um embate jurídico em meio a isso, para configurar de fato um depoimento, porque ele vai prestar depoimento, mesmo estando investigado, até sob medidas cautelares, como o uso de uma tornozeleira eletrônica. São aí fatos, né, que a gente fala mais de fato do que vestígio, obviamente, aqui para trazer as análises para as pessoas. São informações factuais que impedem, ou pelo menos dificultam, a ida do Daniel Vorcaro para este depoimento aberto na comissão no Senado. Mas o assunto e a CPMI do INSS hoje é a que mais conseguiu caminhar nas investigações sobre o Master do que qualquer uma destas outras comissões ou ideias de comissão.
Agora, Basília, a CPMI do INSS, ela precisa ser prorrogada, não é isso? O Davi Alcolumbre já deu alguma sinalização? Entre os senadores ali, dizem que vão conversar com o Alcolumbre hoje ainda. Terminou a sessão de trabalhos, né, um tom muito festivo. O Carlos Viana, que é o presidente da comissão, disse que iria ter uma conversa direta com o Alcolumbre. Eles sempre dizem que vão conversar, mas a gente que é acostumado às coberturas aqui sabe que estas conversas já estão acontecendo. O recesso parlamentar simplesmente não existiu. Toda semana tinha um político, um assunto aqui, dando entrevistas, se mostrando como importante da vez, né? Normalmente Brasília fica esvaziada, é fato, mas hoje pela simplicidade, facilidade de trocar mensagens, entrar numa live, transmissão de vídeo ali, todo mundo falou e muito de todos os campos políticos, mesmo neste período de férias. Teve político até fora do Brasil, articulando a criação da CPMI do Master. Então, quando eles querem, eles fazem. Tudo leva a crer que haverá uma prorrogação da CPMI do INSS, até como uma forma de compensar o fato das comissões relacionadas ao Master, no atual momento, não terem virado ainda algo factível, né? Hoje não há esta perspectiva de que o Congresso caminhe em direção às eleições de outubro próximo com tantas comissões investigativas, né? Você não pode esquecer que tem também a CPI do crime organizado, que ganhou força a mais nesta atual conjuntura, depois do caso Master. Esta comissão, ela foi criada em novembro do ano passado, a CPI do crime organizado do Senado foi criada em novembro do ano passado, então ela ainda está muito quente, está muito no início, mas a ideia era investigar os crimes, as facções, as milícias. O caso Master deu um contexto mais substancioso a esta comissão, que também quer entrar de cabeça neste capítulo. Houve até a aprovação e a marcação de depoimentos de 2 governadores, Ibanez Rocha, aqui do Distrito Federal, e Cláudio Castro, do Rio de Janeiro. Por meio de suas assessorias, eles disseram que não vão comparecer. Ibanez respondeu até diretamente que não irá neste depoimento marcado para esta semana, porque ele não teria relação com o assunto. Então, assim, mesmo que eles não vão, Leandro, o assunto Master estará lá nas sessões da CPI do crime organizado. Então, é mais uma comissão que já existe e tem perna, né? Pode caminhar para alcançar mais dados do caso Master do que estas improvisações ou sonhos de novas comissões. Basília, vamos falar agora do calendário da CPMI do INSS. Para essa semana, na quinta-feira, tem a previsão do Daniel Vorcaro, né, já que ele foi convocado a depor na CPMI, mas também há requerimentos que serão analisados nesta semana e na próxima semana. Eles têm mais de 100 requerimentos aprovados para ouvir pessoas, requerimentos aprovados, e avaliam que dificilmente isso vai se tornar algo real. Tem requerimento que foi negado e tem tantos outros, como eu falei, mais de 100 aprovados. Talvez essas pessoas não tenham nem tempo para aparecer na comissão, podem responder por escrito mesmo. Mas, à medida que o tempo vai passando, as eleições vão chegando, existem alguns nomes que têm mais tensão, mais vontade política para que aconteçam, né? Para que os depoimentos aconteçam. O Daniel Vorcaro, que estava aprovado desde o ano passado, já tem até data marcada nesta semana, e tem outros pedidos que tendem a voltar a este novo contexto de CPMI do INSS, que você vai lembrar, começou um tanto desacreditada, depois pareceu que ia pegar jeito, mas quase que caiu no esquecimento em 2025. Agora, 2026, começa como a comissão mais importante em funcionamento da casa, né, no ponto de vista investigativo. E há parlamentares que querem apresentar e acham que dessa vez conseguem aprovar um requerimento para ouvir o filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Fábio Lula da Silva, o Lulinha, por ter sido citado nas investigações do INSS.
INSS. Esta foi uma informação trazida inicialmente pelo jornal Estado de São Paulo, confirmada por outros veículos de comunicação, exemplo de nós aqui do SBT News, de que a PF informou ao STF que houve citações a Lulinha e que isso será investigado. Em que termos, até onde isso pode alcançar, realmente a investigação está sendo feita. A comissão parlamentar mista de inquérito do INSS tentou no ano passado, a oposição nesta comissão tentou no ano passado aprovar um requerimento para ouvi-lo, não deu certo. Agora, este ano, depois dessas novas revelações aí do Master e também do caso INSS, querem pautar novamente. Bom, a gente não pode esquecer que a CPMI do INSS é formada majoritariamente por governistas. Então, não há grandes chances deste requerimento passar. Mas, claro, que a gente tem que ver ali a prova dos 9, na hora, quem vai estar presente na comissão mesmo para votar ou para segurar um requerimento tão polêmico quanto este. Lembrando, Basília, que a CPMI do INSS vai votar uma convocação do Lulinha semana que vem, né, do filho do presidente Lula. Lembrando que já houve uma votação também lá no ano passado, mas a votação foi derrubada, o requerimento foi derrubado. Exatamente. Como lhe falei, do início desse ano, eles devem voltar com essa ideia. E ano passado houve a derrubada do requerimento, porque a maior parte da comissão é formada por governistas. E naquela ocasião, ali em setembro, outubro do ano passado, quando a comissão começou a discutir estes requerimentos, tinham ideia, para você ter uma ideia, né? Tinha até a intenção de ouvir Lula e ouvir Bolsonaro. Tinha até requerimento para isso. Então, tem alguns requerimentos que você não dá para acreditar. Eles são mais usados como figurinha de palco político. Isso não passou no ano passado. Não para ouvir nem o presidente, nem o ex-presidente. Não tem nem histórico disso. E também não passou ouvir o filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, neste ano, depois do avanço das investigações, este requerimento vai voltar. Mas, novamente, pode bater contra o paredão governista na comissão. Há mais governistas ou pessoas que se dizem independentes do que opositores na CPMI do INSS. A própria cúpula da comissão ela é um tanto mista, né? Tem pessoas aí de vários lados da política. Mesmo que esse requerimento não venha a ser aprovado, o debate em si dá muito pano para manga, né? E como hoje a gente vive uma política que é baseada em cortes de Instagram e Twitter, vai ter muito político ciente de que esse requerimento não vai passar, que vai lá a plenos pulmões defender a aprovação para gerar mesmo um bom take para suas redes sociais.